Olá pessoal, boa noite. Aos amigos pescadores, aos amigos do Gepa, aos amigos do Facebook. Estou aqui mais uma vez a convite da Meire, do Grupo Espírita Pescadores de Amor, para mais uma live, para mais um momento, para mais uma oportunidade onde possamos assim, de alguma forma, estarmos mais conectados uns aos outros e conectados ao mais alto, ao Mestre Jesus e a Deus, né? E nos dias de hoje, com tantas coisas acontecendo, temos visto despertar muita vontade em estar cada vez mais próximos. Algumas pessoas com muita vontade de conhecer Jesus na essência e algumas pessoas perdendo a vontade e desacreditando no nosso mestre, né? E um exemplo assim que eu achei muito bacana e que eu vou ser bem sincero, eu gostei bastante. Há umas 2 semanas eu falando com a minha mãe, ela disse que um amigo encontrou ele solteiro, interiorzão de São Paulo, né? E chegou nela e perguntou se eu virei crente. Aí minha mãe olhou assim e falou, não, por quê? Nossa, porque o Messias, falando de Jesus, né? Nem combina com ele. E aquilo me deixou assim, feliz, por um lado, e saber que bom que as pessoas, não que as pessoas me enxerguem assim, que bom que eu enxergo em mim a mudança que eu tanto tenho buscado. E quando ele disse assim que Jesus, aliás, que eu não combino com falar de Jesus, não esqueçamos nunca que Jesus não é religião, Jesus não é roupagem, Jesus, ele é essência. E para ele, todos somos iguais. E para ele, todos somos merecedores do seu amor. Todos, sem exceção de nenhum. E o oposto também. Exemplo disso hoje, nós pegamos pessoas de várias doutrinas, de várias religiões, e olham para Jesus com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Claro que cada um com a sua intensidade, mas isso aí, ela é pessoal, o quanto eu estou próximo ou não, o quanto eu sigo os seus passos ou não, né? E nessa também a gente não pode esquecer que o meu despertar em Jesus, eu posso falar que é algo muito recente. Quando eu falo o meu despertar em Jesus, é sentir a sua presença a todo instante, é pensar em Jesus e sentir, sim, toda a sua fortaleza. Toda a sua fortaleza. Isso é bom, isso é gratificante, e isso me faz bem. Então, por isso que hoje eu estou aqui para falar de Jesus. Como é bom. E lembrando também que o meu despertar ele foi recente. Às vezes esse amigo que está lá no interior, ele pode ainda não ter entendido. Mas onde está Jesus na vida dele? Jesus está lá. Jesus está nele a todo instante. Jesus não escolhe. Jesus está no coração de cada um. Basta que olhemos para dentro. Basta que despertemos algo em nós. E basta que queiramos, né? E hoje eu entendo que se eu não tiver essa conexão com Jesus, a minha vida, ela é vazia. Eu não consigo mais me imaginar sem essa fortaleza, sem essa segurança que eu tenho no dia a dia, no levantar, no caminhar, no dormir, no educar, no ser educado. E isso aí foi só um desabafo, né? E recentemente a gente tem conversado com muitas pessoas, não só os espíritas, aos irmãos evangélicos, que seguem outras doutrinas, outras religiões, né? A gente percebe até um certo anseio para que acabe tudo isso logo, para que eles voltem ao centro espírita, para que eles voltem à igreja, para que eles voltem a uma rotina espiritual, digamos assim, né? Mas onde que está escrito, ou se de repente alguém falou eu não ouvi, que é preciso ir a um templo, a uma igreja, ou qualquer lugar que seja, para que estejamos em total comunhão com Deus.
Que é interessante? É. Que é gostoso? É. Um ambiente nos dá uma segurança muito grande, porque normalmente todos vão ali com a mesma intenção. Então a energia boa que toma conta daquele ambiente faz com que nós nos sintamos bem fisicamente falando. Mas para que sintamos bem espiritualmente falando, é de dentro para fora. É aquilo que a gente leva, aquilo que a gente vai deixar, aquilo que a gente vai doar, né? E nós já ouvimos muitas vezes falar que o nosso corpo, ele é um templo sagrado. E é aí que eu quero entrar. Quando não precisa, você ir a um certo ambiente para que você ore, para que você externe aquilo que você sinta, para que você não... Como que eu vou dizer? Para que possamos realmente clamar, para que possamos pedir, para que possamos orar, para que possamos estar juntos, para que possamos estar conectados, né? O corpo, a gente não pode esquecer, né? Que ele recebe o nosso espírito para a evolução da nossa consciência. O corpo recebe o nosso espírito para a evolução da nossa consciência. E que o corpo, ele é a manifestação da alma no nosso mundo material. Se a gente começar a entender assim, eu preciso desse corpo para que eu eleve o meu espírito e cuide bem da minha consciência, né? E normalmente a Meire, quando me fez esse convite, normalmente a gente fica até meio que difícil de achar um tema, né? E uma vez no bate-papo com a Simone e com o Edson, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa. Você pega, no exemplo, o Edson, dirigente da nossa casa, o Rodrigo. São pessoas com um conhecimento técnico tão grande, tão estudiosos com relação ao assunto, e mesmo assim eles trazem na simplicidade, eles trazem de uma forma tão simples aquilo que a gente precisa. Falar de Jesus é fácil. Viver em Jesus é difícil. Isso sim exige muito da gente. Exige coragem, exige disciplina, exige muito. Temos que mudar hábitos, temos que abandonar pessoas, temos que abandonar ambientes, algo que de início a gente pode até não entender, mas o tempo vai nos mostrar, né? E nessa última live da Simone, só para pegar um pouquinho a sequência, ela trouxe como que eu vou dizer? Eu não sei se é um passo a passo do Evangelho no Lar, né? E a gente recebeu alguns questionamentos, mas só o Evangelho no Lar ele é o suficiente? Não. O Evangelho no Lar ele é um dos nossos mecanismos de defesa, principalmente do ambiente o qual vivemos, onde ali vai reequilibrar toda a energia para que possamos sim abrir um pouco a nossa mente, elevar os nossos sentimentos e que realmente haja essa proteção de alguma forma, né? Por isso que se chama o Evangelho no Lar, para que proteja o nosso ambiente e, logicamente, a nós que somos os habitantes desse ambiente, né? E o que fazer? É orar. Isso é simples, orar e vigiar sempre, e não apenas uma vez por semana. O Evangelho no Lar, a gente faz disso uma rotina muito gostosa. Aqui em casa, por exemplo, é uma vez por semana. Mas a gente não perde, na primeira oportunidade que nós tivermos de falar de Jesus, falar do Espiritismo ou falar de coisas boas, a gente não vai perder. Porque afinal, o momento que nós estamos vivendo, todo mundo recluso, não é muito isso que a gente tem tido, não, né? É cada arranca-raba, é cada vontade de falar algumas coisas aí que eu vou te contar. Afinal, esse momento, ele independe de classe social, ele pegou a tudo e a todos, né? Então tá todo mundo com sentimentos à flor da pele, que é natural, que é normal. Então vamos buscar o equilíbrio. E quando a gente fala assim de oração, a gente se pergunta muito de qual o poder, né? Qual é a função dessa oração? Qual é o poder dessa oração? O que é a oração? Eu, particularmente falando, eu não sou muito de sábias palavras para externar aquilo que eu sinto quando eu digo, vamos elevar o pensamento. Por muito tempo eu fiquei medindo a minha régua
com a régua dos outros. Por muito tempo eu fiquei tentando falar como os outros. E eu tive uma pessoa maravilhosa, que é o Sérgio, inclusive está assistindo. Sérgio, um beijo. O dia que eu falei da minha vontade de falar, ele colocou a mão no meu ombro e falou: isso aí, é só uma coisa. O que você tem não é medo, é vaidade. Porque o tempo inteiro você está medindo a sua régua com a régua dos outros. Você pode ser igual ao outro, mas faça o que o outro fez. Busque o que o outro buscou em todo esse tempo para que você chegue àquele conhecimento. E aquilo me deu uma força, me deu uma vontade, me deu uma coisa assim tão gostosa que naquele instante eu desci dali, arregacei as mangas, e uma coisa que eu projetava para 2020, eu obtive naquela semana, que foi bater um papo com o pessoal do magnetismo aos sábados. E foi tão bom, foi tão gratificante, porque é impressionante como a cada vez que a gente leva uma palavra, pelo menos uma pessoa a gente consegue tocar. Lembrando que essa pessoa principal somos nós, que nós só falamos aquilo que a gente precisa ouvir. E por que eu estou falando da oração hoje? Porque a gente faz o evangelho aqui na nossa casa há muito tempo, há alguns anos. Mas é algo muito recente o que eu tenho sentido com relação ao poder. Até aquele olhar 360 para que eu realmente possa sentir tudo aquilo que está acontecendo. E a espiritualidade é maravilhosa. Em uma dessas ocasiões, me deram a visão. Eu consegui enxergar tudo o que estava acontecendo na minha casa naquele instante. Não só na casa, mas no quarteirão, nos arredores. O poder da oração e o que a espiritualidade faz. A gente não tem ideia da força e do poder de uma oração. E oração, o que é oração? A oração é o desejo. Então quando fala, eu desejo mal e eu desejo bem, é orar. Quando se fala tanto de macumba, macumba para mim é um instrumento de dança. Um instrumento de toque, né? E o que vem a ser a macumba? Quando fala assim de uma coisa ruim? É o desejo, o meu desejo de fazer mal a alguém. Aí simplesmente a espiritualidade ali, impura, digamos assim, vai ali, se aproveita daquilo e leva. E leva aquilo para onde o nosso pensamento emana, né? Então, se oração é desejo e todo desejo é um manancial de poder, saibamos que o poder da oração, ele é imensurável. A prece, ela não é passível de medição, e a prece, ela é uma chave que abre as portas para o infinito. Aí nos perguntam, mas como orar? Onde orar? Novamente, claro que quando estamos em um ambiente tranquilo, exatamente como eu estou agora, quando passar tudo isso, que o nosso centro voltar a abrir, que as igrejas voltarem a abrir, ali a gente tem essa segurança sim que a gente precisa, né? E esse ambiente calmo é melhor. Mas de que adianta um ambiente calmo e uma mente agitada? É isso que a gente tem que começar a trabalhar, né? A prece, ela pode ser feita de vários modos. Ela pode ser articulada, ela pode ser feita em silêncio, ela pode ser feita antes de dormir, ela pode ser feita no transporte público, ela pode ser feita durante uma caminhada, ela pode ser feita em qualquer ambiente e em qualquer instante. Que o resultado, ele vai ser sempre o mesmo. O resultado, sim, vai ser sempre o mesmo. Mas por que eu estou dizendo isso, que vai ser sempre o mesmo? Porque a espiritualidade tem nos dito, sempre, durante os nossos trabalhos mediúnicos, né, que a forma de nada vale, que o pensamento é tudo. Às vezes, quando a gente está naquele momento triste, com a cabeça cheia, eu estou raivoso, de repente, um estalo que você tem, que a sua cabeça está cheia, aquele momentinho de lucidez que você tem, que você percebe o que você estava fazendo, a gente fecha os olhos, a gente se acalma. Só o fato de se acalmar, aquilo é uma oração para consigo. Porque eu olhei para mim e eu entendi o que precisava ser feito para que eu me sentisse bem. E podemos orar para tudo e para todos? Sim.
Quando a gente fala de oração, a gente pensa principalmente em Jesus. Lógico. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, e é Ele a quem buscamos a todo instante. E isso aí é uma coisa que eu tenho buscado muito em mim, né? Mas como falar com Jesus? Como sentir Jesus? Aí vem aquela situação. Onde houver amor, ali Ele estará. E aquele momento que eu não estou legal? Aqueles amigos que estão passando por um momento onde eles estão descrentes, onde eles estão angustiados. Onde está Jesus? Jesus estará exatamente como nós. Jesus está dentro de cada um e tentando mostrar a nós o que é preciso a todo instante. Mas só que nós não podemos esquecer o livre-arbítrio e a responsabilidade que cada um de nós temos no nosso sentir, no nosso emanar. Isso eu pego muito no pé. A responsabilidade de tudo, ela é nossa, e nós temos que ter Jesus como um amigo. Ele habita dentro de nós. Nós falamos muito assim, mas Jesus precisa de mim. Não, eu preciso dele. Jesus já tem a todos nós. Deus já tem a todos nós. Todos somos filhos de Deus. E somos iguais a seus olhos. E somos amados como todos, né? E quando a gente traz a questão da oração, é preciso religião para que estejamos conectados a Deus? É preciso religião para que consigamos alcançar a Jesus? Não. Uma coisa que me vem muito é no filme A Cabana. Quando Mackenzie questiona Jesus, né, a questão da religião. Jesus simplesmente dá aquele olharzinho para ele e fala: eu preciso de amigos e eu não preciso de escravos. E trazendo agora o atual cenário que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão se solidarizando com as situações, a caridade está sendo despertada em muitos, não vamos falar de religião, vamos deixá-la de lado. E quando falamos de Jesus, nós temos que ter Jesus exatamente como um amigo, exatamente como no filme, exatamente como um amigo que nós temos mesmo. Ele está sempre com nós, ele vai rir com nós, ele vai chorar com nós, mas só que ele vai puxar a nossa orelha quando necessário. Ele vai puxar a nossa orelha quando necessário. Por muitas vezes a gente recebe a bronca de algumas pessoas dos quais nós ficamos magoados, ficamos sentidos porque nós não sabemos realmente qual é a intenção. Mas quando vem de um pai, quando vem de um amigo, quando vem de uma pessoa muito próxima do qual nós realmente temos confiança, é claro que a gente não gosta, ninguém gosta de ser repreendido. Mas só que quando a gente para entender, é aquele momento que a gente fala assim, opa, ele tem razão, o cara me apoia com relação a tudo. Ele está me levando sempre para bons lugares, tranquilizando a minha mente, me levando por bons caminhos. Sim, realmente, ele tem razão. Hoje, eu posso dizer, sim, que eu sou fã. Eu sou fã desse carinha que eu estou falando aí. Hoje nós falamos muito de eu sou fã de tal artista, eu sou fã de tal cantor, eu morro, se eu encontrar algum ator na rua, eu sou capaz de fazer loucura. Mas só que nós ainda temos vergonha de falar que nós somos fãs de Jesus. Eu tenho amigos, posso citar nomes, inclusive os dois são evangélicos, o Bruno e o Ricardo. Eles falam de Jesus de uma forma tão gostosa que você percebe a presença ali a todo instante. Eles falam com amor, com uma propriedade, com uma intensidade, assim, que é uma coisa só. E é exatamente assim que eu me sinto e é exatamente assim que eu serei. E um dia eu ouvi de uma pessoa do Peri, que é um dirigente de uma das salas que eu trabalho, né? E se Jesus aparecesse aqui para você agora, se ele se materializasse, exatamente como no filme A Cabana, o que nós faríamos? O que nós diríamos a ele? Não sei. Obrigado por estar comigo. Me desculpe. Onde você esteve todo esse tempo? A resposta dele eu já sei. Eu estive aqui o tempo todo
mas você não quis enxergar. E aqueles momentos de turbulência, aqueles momentos de agitação, aquele momento em realmente que parece que está tudo negro, aquela nuvem negra. Lembremos que Jesus não tem a capacidade de criar isso em nós. Jesus não tem a capacidade de criar pensamentos em ambientes negativos em nós. E exatamente outra situação, como no filme, quando Mackenzie está nadando sobre o lago, as águas começam a ficar turvas, negras, e ele começa a afundar. E ele começa a perguntar sobre Jesus, né? E Jesus olha para ele e fala assim: olhe para mim. Mas por que você está fazendo isso? Filho, eu não tenho a capacidade de fazer isso com você. Isso é seu. Olhe para mim e olhe para mim. E é neste momento que tudo se tranquiliza, ele sobe, é aquele momento que Jesus pega nos braços de Mackenzie, né? E eles caminham sobre a água. Aí tem uma outra parte, ele vai lá e conversa no filme com o Espírito Santo. E quando ele volta, ele vem sozinho, né? Todo tranquilo, e ele tenta caminhar sobre as águas novamente. E ele afunda. Aí ele olha para o lado, Jesus dá um sorrisinho para ele e fala assim: quando você está comigo, tudo parece mais fácil, né? E eles voltam. E é exatamente assim que nós precisamos nos sentir com relação a Cristo. Que quando nós estamos com Ele de mãos dadas, quando olhamos no olho, quando fazemos questão de sentir, tudo é mais fácil. Mais fácil da gente se superar. Não que coisas negativas não vão acontecer. Somos imperfeitos e as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, E agora trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, né, com relação a essa quarentena, e até um pouco com o que a Simone trouxe na live dela com relação ao Evangelho, eu tentando trazer um pouquinho agora com relação ao poder da oração, a gente sabe que a nossa missão enquanto neste plano é evoluir, é caminhar para frente, é buscar sempre a nossa melhoria e aos nossos. Como pai, eu tenho obrigação moral e espiritual sobre os meus filhos, de educá-los e de elevá-los moralmente. E esse é um dos nossos maiores desafios, né? Então, quando a gente começa a adotar esse momento, falando assim, esse momento, oração, né? Orai e vigiai constantemente para que não abramos caminho, para que não abramos as portas para que questões negativas cheguem até nós, para que os espíritos impuros cheguem até nós e tomem conta dos nossos pensamentos, é orar e vigiai. Mas como? Primeira coisa, é querer. Segunda coisa, isso aqui sou eu que estou elencando, tá? Para que não desperdicemos as nossas emoções, boas ou não boas. Quando tivermos em um bom momento, elevamos o pensamento, olhemos para Jesus e tenhamos a capacidade de agradecer. E quando for negativa, saber que Ele está ali com a gente, que por mais que naquele momento nós não possamos enxergar, que Ele está ali do nosso lado e segurando das nossas mãos. Então, não soltemos as mãos nunca. Sejamos gratos. Outro dia, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que recebia esses óculos para daltônicos, né? E na hora que ele colocou, ele tirou, ele colocou o óculos, ele tirou, eu achei tão bonito, normalmente muitos se emocionam, né? Ele parou, ele olhou, ele virou para a esposa dele e falou assim: você enxerga isso todos os dias, essas cores, e não agradece? Olha só, gente. O simples fato de enxergar as cores. É claro que cada um, na sua condição, claro que cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas eu achei aquilo tão bom, tão forte, que até nisso eu passei a dar valor. E num dos bate-papos com meu filho, outro dia eu falei: filho, é meio piegas, é meio chato, mas faça uma listinha de tudo aquilo que você é grato e de todas as suas bênçãos que você recebe diariamente. Porque para essa geração, para esses adolescentes, e para o momento onde estamos todos reclusos aqui, tudo é injusto.
Aí de repente você coloca alguma coisa, uma sanção, tudo se torna injusto. Aí eu questionei, então o que é justo? O que é bom? Aí ele não soube responder, porém eu fiz isso. Claro que eu vou lamentar. O sangue ainda ferve às vezes, né? Claro que a gente vai brigar, claro que a gente vai soltar algumas situações, mas eu tenho que ter a capacidade de entender de uma forma rápida e mudar toda a minha psicosfera ali naquele momento, psicosfera mental, para que eu volte ao meu normal, né? Já não sei mais se eu estou no segundo ou no terceiro, não sei mais em qual eu estou. Precisamos sair do automático e entender que a nossa caminhada e a nossa superação ela é diária. Precisamos sair do automático. Às vezes o tempo passa e a gente não percebe. Já faz 3 meses que muitos de nós estão em casa, trabalhando de casa, e o quanto eu evoluí? O quanto eu realmente melhorei? O quanto eu ajudei minha esposa? O quanto eu ajudei meus pais? O quanto eu ajudei meus filhos neste momento? Será que eu realmente me aproximei deles? Ou estou me distanciando? Em muitas situações a gente percebe que a gente se aproxima de forma física, mas a gente se distancia de outra forma. E isso é preocupante. Preocupante? O Messias aqui falando, porque por muitas vezes a gente se sente assim também, eu me sinto assim. E eu tenho tentado de alguma forma buscar sair um pouco dessa situação e me aproximar de todas as formas, né? E esse sair do automático é difícil. Requer muita disciplina, requer mudanças de hábitos, abrir mão de muitas coisas, abrir mão de alguns momentos, abrir mão de alguns programas de televisão, abrir mão, ler mais, buscar coisas boas, buscar aquilo que a gente sabe que realmente faz bem, participar mais da vida do seu familiar, participar mais da vida do seu amigo, ligar para os seus pais, perguntar aos amigos se eles realmente estão precisando de alguma coisa e não fazer como a gente faz muito, né? A gente ainda é muito egoísta. A gente liga para as pessoas normalmente para lamentar e quando as pessoas ligam para a gente ainda não tem a capacidade de ouvir e realmente entender. Vamos melhorar a nossa leitura. Abra o Evangelho, às vezes de forma aleatória. Sim. Por mais que o ideal seja você pegar uma leitura constante, às vezes parece que naquele instante a gente está precisando abrir e aquela leitura ela vem diretamente para nós. Não só aquela, mas cada página, cada capítulo do Evangelho, tudo aquilo é para nós. Tudo aquilo é para a nossa melhoria. Tudo aquilo. E diferente de algumas leituras que nós fazemos de formas aleatórias, nós não podemos viver de forma aleatória. É preciso que planejemos. É preciso que vivamos bem o dia de hoje para que caminhemos bem o dia de amanhã. A nossa vida não tem que ser aleatória. Cada dia é um dia. O próximo. Deixar o passado no passado. E um dia durante os trabalhos, o Edson, ele veio com uma frase que eu achei linda e foi libertadora para mim, né? Ele disse: nós não somos frutos do nosso passado, nós somos as sementes do nosso futuro. Hoje nós ficamos tão amarrados, tão presos a situações, a karmas dos quais nós dizemos que isso está acontecendo comigo é porque lá atrás eu fiz alguma coisa. E nós culpamos a todos e a todos, e principalmente alguns comportamentos nossos, que a gente traz alguns traumas. Por muito tempo eu me defendi atrás disso. Mas o dia que eu ouvi isso, o Edson dizer isso, pô, deixa o passado no passado. O passado, ele foi importante para o meu presente. Porque se eu apagar todo o meu passado, eu estou apagando a sabedoria do meu presente. Opa! Então quer dizer que cada dia é uma nova oportunidade, exatamente como quando falam pra gente nos treinamentos, nos cursos, nos coachings, que cada dia é uma página em branco, e a nossa vida é exatamente como um filme ou um livro, onde apenas nós temos a capacidade de escrever. Então que aproveitemos este momento agora, que peguemos essa página em branco e vamos começar a escrever capítulos felizes, com finais felizes ao final do nosso dia, para que quando chegar no final da vida a gente olhar e saber que grande parte da nossa caminhada foi superado. A nossa vida é superação, sim. Ninguém falou que ia ser fácil, né? E isso.
E principalmente lembrar que ninguém dorme de um jeito e acorda de outro. Ninguém dorme de um jeito e acorda de outro. Eu espero e eu acredito que amanhã eu vou acordar melhor do que hoje. E eu vou fazer com que isso seja cada vez mais constante em minha vida. E que o meu comportamento consiga refletir na minha família, nos meus amigos e nos meus afins. E, como sempre eu costumo deixar um desafio, né? Novamente, temos visto muitos desafios aí na internet, em várias relações. Poste um livro, poste um jogador, poste algum momento marcante, poste uma foto. Faça uma postagem de um vídeo de 1 minutinho, 1 minutinho e meio no máximo, de um momento legal, de uma frase pronta de um livro de autoajuda, de um momento. Vamos levar para o mundo aquilo que há de bom em nós. O que há de bom em mim pode sim tocar um amigo, pode sim tocar um próximo. Então vamos fazer isso, vamos lançar esse desafio entre a gente, entre os amigos. Eu acho isso interessante. E hoje, como o meu tema foi oração, acabou que me vem em mente agora que eu nem iniciei, né, esse bate-papo com uma das nossas orações. Então hoje eu vou ficar por aqui. A Meire me fez mais um convite. No domingo eu estaria aqui novamente. Eu gostaria sim de algumas sugestões dos amigos para domingo, porque eu não tenho nada em mente ainda. Então, se tiver perguntas e sugestões, deixem aí. Coloque nos comentários que, na medida do possível, e com certeza se eu não responder, alguém da casa vai estar respondendo sim, tá? Então, eu vou ficando por aqui. E antes que eu finalize também, eu quero agradecer a todos que tenham feito as doações à nossa casa. Nós dependemos muito dos donativos para a nossa casa, para que possamos levar o alimento físico a essas pessoas, ao trabalho que nós temos feito, né? Estamos fazendo, em média, 400 marmitas por sábado, tentando sempre alternar o cardápio, né? Para que levemos algo digno. E nessa caminhada nós temos conhecido os lugares e pessoas, e temos passado por algumas situações assim até tristes, porque próximo a nós há muitas comunidades, há muitas pessoas que tinham e têm uma necessidade que a gente não tem ideia. Temos levado não só a marmita, temos levado água. Eles pedem água para a gente. Então quem puder estar fazendo doação de alimento, quem puder estar fazendo doações em espécie também, no site do GEPA nós temos a nossa conta, e quem puder estar fazendo doação de garrafas PET para que possamos levar as águas a essas pessoas. E também, como nós temos dito algumas vezes, as postagens que nós temos feito com relação ao nosso trabalho não é para se mostrar. É uma prestação de contas àqueles que têm feito essas doações. É preciso que todos entendam para onde está indo todos esses donativos. Para nós é amor, a gente recebe isso com muito amor, com muito carinho, nós estamos muito felizes com tudo que temos recebido, porque a gente não sabe de onde vem e nem de onde vem, mas a comunidade e os amigos, de alguma forma, estão sendo solidários para conosco e para com muitos, né? Então, para finalizar, vamos fechar os nossos olhos e, conforme dito, cada um de uma forma, elevar o pensamento ao mais alto, a Deus, ao Mestre Jesus. Mentalize Jesus da maneira como quiser. Se Jesus está em tudo e em todos, se Jesus está onde há o amor, o que eu amo. Tragam em vossas mentes a sua família. Tragam em vossas mentes uma imagem. Tragam em vossas mentes um sorriso. E permaneçam ali por alguns instantes. Ficamos por muitas vezes presos a sentimentos e a pensamentos negativos dos quais a gente não consegue sair. É como se fosse um labirinto.
Aquele é o nosso quartinho do escuro. Então que façamos deste momento agora, onde cada um está, o nosso quartinho de luz, o nosso ambiente de luz, e vamos materializar isso dentro de nós, para que seja aquele ambiente onde a gente vai correr, onde a gente vai se esconder das questões negativas que chegam até nós, desses pensamentos, que estejamos ali, que ali nos mantenhamos, que ali nos acalmemos e que ali restabeleçamos a paz que precisamos para caminhar, a paz que precisamos para fazer com que o nosso dia seja útil, que fará com que tenhamos humildade, que fará com que possamos servir sempre. Que o amor do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, esteja com cada um de vocês neste instante e que permaneçam em seus lares e que reequilibre e equilibre todo esse ambiente, que faça toda a limpeza necessária e que todos, cada um, possamos sair daqui melhores e que possamos amanhã fazer um novo dia. Que o amor do Mestre Jesus esteja no coração de cada um e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que o amor do Mestre esteja no coração de cada um de vocês. Um grande beijo no coração e fiquem com Deus.